Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 4º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou começar essa aula fazendo a correção da atividade que eu deixei na aula anterior. Número 1. Observe o mapa e resolva as questões abaixo. O mapa, vamos ler o título, Brasil, população por unidade da Federação, dados de 2018, tá? Legenda. Essa tonalidade mais escuro são os países mais populosos, mais de 10 milhões de habitantes. A tonalidade aí um pouco mais rosa, né, gente? Estados mais ou menos populosos, de 2 a 10 milhões de habitantes. E a tonalidade mais clara são os estados menos populosos, menos de 2 milhões de habitantes. Vamos ver o que está perguntando a letra A. O estado mais populoso do Brasil é? Vamos olhar pela tonalidade. Os estados mais populosos são Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Vamos olhar pela população para a gente identificar qual é o mais populoso. Rio Grande do Sul, 11 milhões. Paraná, 11 milhões. São Paulo, 45 milhões. Rio de Janeiro, 17 milhões. Minas Gerais, 21 milhões. Bahia, 14 milhões. Então, a gente pode concluir que São Paulo é o estado mais populoso, né? O estado menos populoso é Roraima, tá, pessoal? Letra B. O estado onde você mora possui... Você mora em qual estado? Estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, ele possui 21 milhões, 40.662 habitantes. Isso de acordo com dados divulgados pelo IBGE em 2018, que é uma estimativa, inclusive. Seu estado está classificado entre os mais populosos, os menos populosos, os mais ou menos populosos? Pela legenda, Minas Gerais, ele está como os mais populosos. O estado onde você mora, em relação aos demais estados da mesma região, é? Em relação aos estados da mesma região. Minas Gerais está na região sudeste. Da região sudeste, o estado que não apresenta uma população acima de 10 milhões é Espírito Santo. Então, Minas Gerais, ele é o mais populoso? Ele é o menos populoso? Ele é um dos mais populosos? Um dos menos populosos? Então, ele é um dos mais populosos, né? Depois do estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais é o que possui a segunda maior população na região sudeste. Observe o gráfico. Em seguida, responda as questões. O gráfico está trazendo para a gente a evolução da população rural e urbana do Brasil de 1960 a 2015. A gente observa que até 1960 a população rural era superior à população urbana. A partir de 1970 isso muda. A partir de 1970 a população urbana é superior à população rural. A população urbana do Brasil aumentou ou diminuiu entre 1960 e 2015? E a população rural? Como nós acabamos de ver, a população urbana ela vai aumentar, enquanto a população rural ela diminui. De acordo com o gráfico, a população urbana sempre foi maior que a rural no Brasil? Não. A gente viu que em 1960 a população rural era maior que a urbana, né? Não, em 1960, a população rural do Brasil era maior que a urbana. Só a partir de 1970 que isso mudou. Escreva qual é a origem dos migrantes que vieram para o território brasileiro nos séculos XVI, XIX e início do século XX e século XXI. Século XVI, portugueses e africanos. A gente tem que lembrar que, em relação ao século XVI, a vinda dos portugueses tinha o interesse de colonizar o território. E os africanos, eles fizeram uma migração forçada. Eles foram trazidos à força aqui para o território brasileiro.
Século XIX e início do século XX, portugueses, desta vez, no século XIX, eles já não vêm com a ideia de colonizar o território, alemães, italianos, espanhóis e japoneses. Século XXI, colombianos, haitianos, bolivianos, venezuelanos e chineses. Número 4. Por quais motivos as pessoas migram, mudam-se de país, de cidade, de estado? A gente tem que lembrar que esses movimentos migratórios, eles fazem parte da humanidade, né, pessoal? Desde quando surgiu os primeiros grupos humanos, esses grupos humanos, eles realizavam migrações, eles se deslocavam de um local para o outro, sempre à procura de melhores condições de vida. A procura de mais disponibilidade de alimento, a procura de mais água, ou até mesmo por conta de questões climáticas. Então, as pessoas, elas migram à procura de melhores condições de vida. Migram em função de perseguição política, religiosa, em função de fatores econômicos, fatores naturais, dentre outros. Fatores econômicos, por exemplo, às vezes a cidade ela não tem um bom desenvolvimento econômico. Às vezes ela não oferece à população boas oportunidades de emprego. Então, a população vai sair dessa cidade pequena e vai se direcionar para uma cidade maior, onde as opções de emprego, a oferta de emprego é maior. Número 5. De acordo com o mapa Brasil Fluxos Migratórios Recentes, 2014, quais os estados que tiveram os maiores fluxos de imigrantes no Brasil? Estado de São Paulo, né? E estados da região Nordeste. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos iniciar um conteúdo, gente, que fala sobre as principais atividades econômicas e sobre a agricultura. A atividade econômica é toda atividade produtiva que gera riquezas. É tudo que é produzido que vai gerar riquezas. O ser humano, como nós já estudamos isso, por meio do trabalho, ele vai obter tudo o que necessita em diversas atividades econômicas. Quais são essas atividades econômicas? Agricultura, pecuária, pesca. Na agricultura, gente, a atividade geralmente ela é praticada na área rural, que envolve o manejo do solo, né, a preparação do solo, o plantio, a colheita de alimentos e matérias-primas. A pesca ela vai se dar com a extração de peixes e frutos do mar. A pecuária, criação e reprodução de animais para servir de alimento e matéria-prima. Normalmente a pecuária também, gente, ela ocorre na área rural, tá? Comércio e prestação de serviços. O que é o comércio, gente? É quando há a venda e a compra de um produto. A prestação de serviços, nesse segmento, não existe venda nem compra de produtos, mas há o fornecimento de serviços. Quais serviços? Por exemplo, transporte, por exemplo, educação, outros serviços relacionados a banco, outros serviços relacionados a hospitais, à saúde, à advocacia. Então, estas são a prestação de serviço. Indústria. A indústria é a atividade que vai transformar as matérias-primas em outros produtos. E ela é desenvolvida principalmente nas fábricas. Antes, gente, do desenvolvimento da indústria, esses produtos eles eram fabricados de forma artesanal, de forma bem simples. E a produção era uma produção muito baixa, porque não tinha uma grande produção realizada por um maquinário. Era uma pessoa, né, ou algumas pessoas que estavam ali confeccionando esses produtos. Com o advento da indústria, com o surgimento das fábricas e da industrialização, começou a usar o maquinário na produção de produtos, na fabricação desses produtos. E quando se utiliza a máquina, a produção ela é maior, né? Mineração, extração de minérios do solo ou do subsolo. Minérios, subsolo, como exemplo, o petróleo.
O trabalho artesanal é realizado pelos seres humanos há muito tempo. O trabalho artesanal, gente, ele se enquadra como uma atividade econômica, com instrumentos simples. No trabalho artesanal, uma pessoa, ela conhece todos os processos, né, de confecção deste produto. Em uma indústria, um trabalhador, às vezes ele não sabe todos os processos. Às vezes ele realiza uma atividade, outra pessoa realiza outra atividade, até chegar no produto final. No artesanato, não. No artesanato, a pessoa, ela sabe todos os processos do início ao fim. Mais tarde, o surgimento da indústria possibilitou o aumento da produção, mas ainda hoje algumas pessoas trabalham de forma artesanal, são chamados de artesãos. A produção artesanal é uma atividade econômica importante que gera renda para muitas pessoas e famílias. O artesanato, inclusive, gente, ele é de origem, a gente pode se dizer que ele é muito praticado nas comunidades quilombolas, por povos indígenas. Vamos lembrar que os indígenas foram um dos primeiros povos, né, a desenvolver o artesanato, com a confecção de redes, com a confecção de cestos, né? A agricultura, gente, o que é a agricultura? Como nós já vimos, é o uso do solo para a produção de alimentos. O Brasil, gente, ele é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Ele é um grande exportador de soja, de cana-de-açúcar, de milho, de laranja e de carne. Essa produção agrícola ela vai se dividir entre os grandes produtores e os pequenos produtores. Os grandes produtores, gente, eles cultivam uma área grande, eles têm recursos tecnológicos mais avançados. E esses grandes produtores, eles vão vender esses alimentos, exportar esses alimentos para outros países e para abastecer o mercado interno. O mercado interno é para abastecer, para levar alimento para a população brasileira. Os pequenos produtores, eles são responsáveis também pelo mercado interno. Eles fornecem grande parte dos alimentos que os brasileiros consomem. Normalmente, os pequenos produtores, eles utilizam técnicas mais arcaicas, né, de produção agrícola. Eles não têm todo o aparato tecnológico que os grandes produtores possuem. Como nós podemos ver, né, nessas duas imagens, aqui tem uma representação do que seria um pequeno produtor e aqui uma representação do que é o grande produtor. Nós vamos entender daqui a pouco que esse grande produtor, normalmente, ele utiliza a produção em forma de monocultura, que é uma cultura, um produto apenas, em extensas áreas. Para o desenvolvimento da agricultura, é necessário alguns cuidados com o solo e alguns cuidados com o plantio. A agricultura, gente, para ela se desenvolver, ela vai depender do solo e do clima, se o solo é fértil, se o solo não é fértil. Quando o solo é árido, ele precisa de correção. Em relação ao clima, quando a chuva é escassa, a plantação ela precisa de irrigação. Ter conhecimento sobre os tipos de solo e clima adequados para os vegetais é extremamente importante para que o plantio não seja perdido. Além disso, é necessário ter alguns cuidados com o solo e com o plantio. Vamos ver alguns desses cuidados. Cuidados com o solo. Adubar o solo com a quantidade necessária para a fertilização. Arar o solo para que a terra fique solta, para que seja possível, né, plantar nesse solo. Irrigar o solo no período de seca, quando a chuva ela se torna escassa, né, gente? Ou em regiões que já chove pouco. Drenar o solo, retirar o excesso de água desse solo. Em terrenos inclinados, fazer o plantio em curvas de nível, como essa imagem aqui. São realizados esses plantios, gente, eles são feitos para que quando chova, a água ela não saia lavando, retirando, né, os nutrientes desse solo, ou para que a água não carregue essa plantação.
por conta da velocidade, a água ela vai sair lavando tudo. Então, essas curvas de nível, elas impedem, elas minimizam o impacto da água no solo. Cuidados no plantio: escolher o produto agrícola adequado ao tipo de solo e clima, selecionar as sementes e mudas, fazer o plantio na época certa, controlar o uso de agrotóxicos no combate às pragas. Nós vamos falar sobre os agrotóxicos. Vamos voltar aqui sobre a produção do Brasil. O Brasil, gente, ele possui uma imensa extensão territorial. Então, dependendo do clima da região, vai se plantar produtos específicos. Por exemplo, na região Nordeste, planta-se a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar ela é adaptada a um clima mais quente. Na região Sul, planta-se o trigo, porque o trigo ele é adaptado, né, a um clima mais frio. Então, alguns produtos, gente, eles vão ser produzidos de acordo com cada região, com o clima de cada região. Vamos falar agora sobre o controle do uso de agrotóxicos no Brasil. O Brasil, gente, é um dos países que mais utilizam agrotóxicos na produção agrícola. O Brasil ele utiliza, inclusive, agrotóxicos que são proibidos em outros países. E nós vamos ver que o uso desses agrotóxicos em excesso, além de causar mal para a nossa saúde, causa mal ao meio ambiente também. A agricultura, pessoal, ela pode se desenvolver de algumas formas. Nós vamos estudar aqui 3 formas de agricultura. A agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É aquela agricultura que predomina o trabalho familiar. É a família que produz, que vai para o campo, que faz o plantio, que faz a colheita. Geralmente, esse tipo de agricultura, ele utiliza técnicas rudimentares. O que quer dizer isso? Eles não utilizam maquinário moderno, eles usam a enxada para colher, eles mesmos vão lá na lavoura e fazem a colheita, não tem uma máquina para colher o produto. Nesse tipo de agricultura, a produção ela é baixa. Então, essa produção ela serve para alimentar a família. Por isso que chama-se agricultura de subsistência. E o que sobra, que é o excedente, ou é trocado com outras famílias, ou é vendido. A agricultura comercial, ela atende às demandas do mercado interno e externo. Mercado interno, a população do país. Mercado externo, outros países. Nesse tipo de agricultura, utiliza-se técnicas avançadas, né, de produção, inclusive técnicas avançadas para fazer o plantio e para fazer a colheita. E nessas técnicas, gente, também elas são utilizadas para acabar com as pragas dessas plantações. Como a gente está vendo nessa imagem, provavelmente, né, a gente pode supor que é um avião jogando inseticidas na plantação para acabar com algumas pragas. A produtividade na agricultura comercial, ela é muito elevada, tá, gente? Como eu falei para vocês, produz um produto apenas em uma grande extensão de terra. É a chamada monocultura. Mono vem de cultura, o produto. Então, um produto só em um espaço enorme. A agricultura orgânica, ela é um tipo de produção associada ao desenvolvimento sustentável. O que quer dizer isso? A não degradação ambiental. As técnicas utilizadas nesse tipo de agricultura, gente, elas não causam danos ao meio ambiente. Os produtos, eles são mais saudáveis porque não possuem agrotóxicos e nem produtos químicos. Esse tipo de agricultura orgânica, gente, os produtos são um pouco mais caros no mercado, porque a produção é baixa, né? Não existe uma produção elevada em quantidade maior. E o trabalho, né, para produzir essa agricultura orgânica, ele é maior. Então, se tem que ter um cuidado maior com esse tipo de agricultura.
A agricultura, gente, ela é extremamente importante para o ser humano. Né? Nós sabemos que da agricultura nós retiramos alimento para nos manter, da agricultura nós retiramos também matéria-prima para fabricar objetos. Só que, dependendo da forma como o meio ambiente ele é utilizado para essa produção, esse meio ambiente ele vai ser muito degradado, ele vai sofrer muito prejuízo ambiental, né? A agricultura, ela é uma forma de produção que vai degradar o meio ambiente. Por quê? Em algumas regiões, principalmente nas áreas rurais, é praticada a queimada. A queimada do terreno é como se fosse uma preparação do terreno para o plantio. Só que quando essa queimada ela é em excesso, ela é descontrolada, pode levar à redução da fertilidade do solo. O que quer dizer isso? O solo ele vai perder seus nutrientes, então ele vai se tornar um solo infértil. E esse solo infértil, ele não vai produzir o que será plantado. Outra coisa em relação às queimadas, quando não consegue ter o controle dessas queimadas, pode atingir vastas áreas, causando prejuízos enormes para o meio ambiente, levando à extinção de espécies animais e de espécies vegetais também. Um outro problema que agride muito o meio ambiente é o uso de pesticidas e herbicidas que contaminam o solo, a água e os alimentos. Essas pesticidas e herbicidas, gente, à medida que vai chovendo, esses produtos eles vão infiltrando pelo solo. Em um determinado momento, eles vão atingir o lençol freático. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem porque, segundo alguns estudos, os agrotóxicos são a segunda causa de contaminação das nossas águas. A primeira causa é o esgoto e a segunda causa são os agrotóxicos. E além de causar mal ao meio ambiente, né, como eu já disse para vocês, esses produtos químicos, eles fazem mal à nossa saúde também. Quando a gente ingere o produto que tem muito agrotóxico, quando a gente toma água contaminada pelo agrotóxico, causam mal ao solo, esses contaminando o solo ele vai se tornar improdutivo. Então, assim, o uso desses produtos de forma exagerada, de forma discriminada, né, causa muitos prejuízos. Um outro fator que vai levar à degradação do meio ambiente é o uso de máquinas e o desmatamento, que levam à compactação e à erosão do solo. A erosão do solo, gente, como a gente pode ver na imagem 18 e imagem 19, é quando o solo ele vai criando buracos no solo, rachaduras no solo. Como que esse solo ele pode ser erodido? Vai haver o desmatamento, vai retirar a vegetação original desse solo. Quando chover, o impacto da chuva, o solo ele vai estar descoberto e o impacto da chuva vai desagregar, vai carregar a terra. E quando a chuva vai lavando o solo, vai carregando a terra, vai formando esses buracos. E este é o processo erosivo. Tem casos, gente, de processos erosivos que são irreversíveis. O solo, ele se torna um solo improdutivo, se torna um solo infértil, não é possível nem fazer construções nessas regiões, tá bem? E o assoreamento de cursos d'água, lembra que eu falei para vocês que quando chove, a água ela carrega essa terra? Então, a água carrega essa terra para dentro dos cursos d'água. E esses cursos d'água vão ficar assoreados, vão ficar cobertos de terra. Um prejuízo também para os leitos d'água, né? Porque vai reduzir esses recursos hídricos, vai reduzir o fluxo de água neste rio. Finalizamos a nossa aula. Assistam novamente a videoaula, façam anotações no caderno também. Fazer os exercícios do livro de Geografia, páginas 50, 51, 54, 57 e 58. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.